A gente sabe que não é hora de embarcar. Mas você pode começar a preparar sua bagagem. Enchê-la com imagens, palavras, sabores, sons, sorrisos e o que mais te mover. Uma bagagem de cultura que não é taxada, não tem limite de dimensões. E que nem precisa de cadeado, porque queremos mesmo é que o outro aproveite um pouquinho. Porque viajar é vontade de se conectar. Ou melhor, se reconectar. No bloco 1 do nosso webinar de segurança operacional do Rio Galeão, Rodrigo Moser, o moderador do evento, destacou a evolução da segurança operacional do Rio Galeão. Eu digo que esse destaque veio através dos simpósios. A primeira edição aconteceu em 2015, com Alan Veras, ainda gestor de segurança operacional aqui no aeroporto. Mas o que expandiu essa disseminação foram, então, os simpósios integrados. Quero agora deixar um abraço ao Coronel Barbosa, que atualmente está em missão no Eurocontrol em Bruxelas, que em 2017 nos fez a proposta de unirmos os eventos de SGCO do Rio Galeão e do DTCEA Galeão. Naquele ano, estendemos a parceria ao SGCO do Aeroporto Santos Dumont e da navegação aérea da Infraero. Um abraço também para Lobianco, Gramelic, Andréia e Major João. O Rio Galeão é alinhado com a prevenção, e a prevenção não tem segredos, não tem bandeiras. Um dos princípios da filosofia CIPAER. A partir daí, tivemos temas abordando não somente a segurança operacional de aeroporto, mas também a segurança operacional no controle de tráfego aéreo e na navegação aérea. O evento passou a contar com a maestria de Rodrigo Moser, tivemos o incremento da tecnologia, evento presencial transmitido em tempo real pelo site do DCEA, uso de aplicativo para interação dos participantes e em tempos de pandemia, na busca pela adequação ao novo cenário, o Rio Galeão vem como aeroporto pioneiro neste webinar de segurança operacional com todo o time de operações liderado por Erlich Bastos, diretor de operações do Rio Galeão. Deste webinar participaram as áreas de SGCO, Airside, Terminal de Passageiros e Security. Deixamos aqui também o nosso agradecimento à ANAC, Anvisa, ABAR e IATA. Nosso muito obrigada pela contribuição na disseminação dessas informações tão importantes neste momento. Assim, eu declaro aberto o bloco 3 do webinar do Rio Galeão. No dia 3, nós ouvimos do aeroporto e da ANAC sobre as boas práticas. No dia 5, o Rio Galeão e a Anvisa esclareceram muitas dúvidas sobre como e quais serão as medidas para atendimento aos protocolos sanitários. Hoje, no terceiro e último bloco, nós teremos as informações sobre o retorno das operações aéreas e aeroportuárias e também serão respondidas suas perguntas deixadas no aplicativo Slido. Para a conversa de hoje, contamos com a presença de Márcio Sarger, gerente de operações do Rio Galeão, de Rodrigo Moser, moderador, Rogério Benevides, assessor técnico da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA, e Júlio Pereira, diretor assistente da IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Um QR Code está disponível aqui na tela do evento para você colocar suas perguntas ou dúvidas durante a execução desse bloco.
Desde já agradecemos a participação e a interação de todos. Com a palavra, Rodrigo Mose. Bom, muito boa tarde a todos. A Estela estava falando, eu já estava lembrando como a gente vê série no Netflix que aparece no episódio anterior, né? Nós vimos tudo aquilo lá, né? Então, de fato, no episódio anterior, vimos lá as boas práticas nos aeroportos, as medidas para o atendimento aos protocolos sanitários, e muitas medidas que já estão sendo tomadas para garantir principalmente a saúde pública e a confiança entre os passageiros, trabalhadores da aviação e o público em geral. Isso faz parte também de considerações que a Força-Tarefa Internacional capitaneada pela OASI, que teve participação de outros órgãos da indústria, né, entre eles a própria IATA, qual o Júlio aqui está representando, esse grupo, essa força-tarefa está propondo que a aviação volte a decolar, seguindo algumas dessas diretrizes, né? E dois outros pontos muito importantes que são citados nesse documento, para dar um norte nas medidas para recomeço e recuperação, e nós também já falamos sobre isso no bloco 2, é que nós temos que permanecer focados nos fundamentos, ou seja, aquilo que a gente já fazia na aviação, sem dúvida, a segurança, o safety, security, e a eficiência, que é um ponto muito importante para a aviação. A gente sabe que tem uma margem muito pequena, né, de lucratividade, então a eficiência é fundamental nesse setor. E, além disso, reconhecer que a aviação ela vai impulsionar a recuperação econômica, né? Sem a aviação, essa recuperação seria muito mais lenta. Júlio, nesse sentido, a gente estava falando da IATA, eu tenho visto recentemente, né, no site da IATA, em publicações, em redes sociais, a IATA tem urgido as autoridades dos países a implementar urgentemente essas diretrizes da OASI. Por que isso é tão importante na visão da IATA? E quais são essas medidas que foram acordadas? Bom, Moser, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado a Rio Galeão pelo convite, muito honrado. A gente tem participado de vários fóruns aí com o Rio Galeão e são sempre parceiros num trabalho colaborativo, desde o início, desde quando eles chegaram. Boa tarde a meu amigo Benevides, Márcio, a todos. Bom, a gente sabe, cara, que é uma das coisas que é um mantra da IATA, né? As melhores práticas internacionais. E não é por nada, não, é só porque a aviação é um negócio global. E nada pior para uma empresa aérea, ou mesmo para todos os participantes do segmento da aviação, mas principalmente para uma empresa aérea, é a falta de harmonização nos processos. Isso gera custo, gera ineficiência e, principalmente, gera insegurança. Então, é por isso que nós nos aliamos à ICAO. Acho que isso é um exemplo para o mundo, ou seja, em 3 semanas, a ICAO, junto com a indústria e junto com todos os Estados-membros, ela conseguiu desenvolver um trabalho de excelência que realmente vai nos guiar nesse momento de crise. Você falou, e eu concordo só em parte, né, que a gente tem que fazer o que a gente sempre fazia, em termos de safety, security, efficiency, mas eu te diria que eu concordo só um pouco, porque nós temos que fazer muito melhor a partir de agora. Os 3 pontos principais desse documento da ICAO que foi lançado, o símbolo do grupo de tarefa é CART, né? Ele fala em 3 coisas principais: safety, security e efficiency, como você já falou, a gente tem que fazer mais e melhor. A gente tem que promover a saúde pública, porque isso é que vai trazer a confiança aos passageiros, aos trabalhadores da aviação, ao público em geral. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que sempre estar aqui a defender, não como participante da aviação em si, mas como membro do nosso país. O Brasil, ele tem que aprender a reconhecer a aviação como um dos principais fatores para a recuperação econômica. Nós temos um sonho, né? Eu pelo menos tenho, eu vi na live aí que teve dos CEOs junto com o diretor-geral, o diretor-presidente da ANAC, de transportar 210 milhões de passageiros. Hoje, para quem não sabe, a gente transporta 110 milhões.
Estamos atrás de Chile, estamos atrás de Colômbia, e em termos de número de passageiros transportados por habitante. Não que isso seja uma vergonha, se está atrás dos nossos irmãos aqui, chilenos e colombianos, mas nós precisamos fazer mais, porque eles estão na nossa frente num parâmetro baixo, de 0,9 no caso do Chile, 0,6 no caso da Colômbia, e nós estamos ali 0,5, alguma coisa. Isso é uma visão, ou seja, nós temos que nos manter focados nessa visão de transportar cada vez mais e trabalhar no sentido de ter uma conexão. A conectividade do nosso país é o nosso foco principal, e para isso nós temos que usar as melhores práticas internacionais, e nesse momento esse documento é base para que a gente possa progredir de maneira mais rápida e eficiente do que nunca. E nesse sentido, Benevides, que o Júlio falou em relação à IATA, né, no âmbito internacional, aqui no Brasil, como as empresas aéreas estão trabalhando para implementar essas medidas? Como reconquistar a confiança dos passageiros aqui no Brasil? Você tá mudo. Opa, já estamos agora ao vivo com voz. Boa tarde a todos. Primeiro, um agradecimento muito grande ao Rio Galeão por ter convidado a ABAR para tentar contextualizar basicamente como é que nós estamos encarando esse problema. E é um grande prazer estar com o Moser, estar com o Márcio, estar com o Júlio aí, que são pessoas que trabalham no dia a dia, constroem essa aviação. Eu queria dizer a vocês, eu ia tentar contextualizar um pouco como é que a gente tem passado esse último período aqui, desde março até agora. Vocês sabem que eu tive uma passagem muito grande entre a agência reguladora, a DAC, a ANAC, DCEA, empresas aéreas, e acabei trabalhando na ABAR nos últimos 10 anos, entre SNEA e ABAR. E eu tenho assim, uma grande honra e um grande prazer por ter percebido o profissionalismo que as empresas brasileiras atuam. As empresas brasileiras, todas as grandes empresas, o nível de profissionalismo e o nível de capacitação não deve nada a nenhuma empresa no mundo. Isso é muito importante. Então, dentro desse contexto, nós temos tido os crescimentos, temos tido busca de eficiência. Nós fizemos um trabalho há pouco tempo com uma consultoria onde a gente, em termos de eficiência e produtividade, nós fomos comparados com a Ryanair, fomos comparados com as maiores empresas em termos de aproveitamento e produtividade. Nosso load factor, que é um dos aspectos mais importantes hoje na aviação, nós estávamos batendo em termos de 90%. 80 e poucos por cento, entre 80% e 90%. Números que nos permitiam, além de ter um retorno, ter um retorno sustentável, você permitia trazer tarifas a níveis que você ia agregar cada dia mais passageiros. E nós, em meio de março, eu não sei se os senhores se lembram, começou a questão da Itália, onde os voos começaram a ter problemas, começamos a ter restrição. E, nesse momento, a gente acendeu uma luz amarela quando tivemos algumas informações que o booking das empresas tinham despencado. Vocês sabem que a gente, toda a empresa, o setor aéreo, a gente vende passagem com 1 ano de antecedência. E a gente começa, quando a gente sentiu esse sinal, a gente viu, cancelamos alguns voos para Brasil e Itália e começamos a ter uma percepção da crise. Essa percepção rapidamente tomou outras dimensões
nunca esperadas. O nosso setor, como foi dito pelo Júlio, foi dito pelo Moser, nós temos uma grande característica. Se tem um setor industrial no país que não deve nada a ninguém, é o setor aéreo. Então, nós, com todas as nossas ferramentas, nós conseguimos observar rapidamente que os yields iam cair, os loads iam cair, e como é que a gente resolvia isso? Quando a gente olhou para o tamanho da crise, as empresas rapidamente começaram a repensar nas suas frotas. A ANAC chamou para uma reunião de coordenação geral para criar o que a gente chama de malha essencial, porque uma das vertentes de uma crise dessa magnitude é você reduzir o tamanho da queima de caixa. Empresas nacionais, elas queimam caixa na ordem, estou falando aqui em termos médios, de 200 a 300 milhões de reais por mês. Como é que eu vou fazer? Eu não posso voar vazio. Voar vazio, eu vou queimar caixa absurdamente. Vamos criar uma malha essencial e vamos voar para ter o menor prejuízo possível. Foi coordenado com a ANAC, colocamos em todas as capitais, coordenamos com outras empresas para não ter voos duplicados, e a partir disso começamos a notar o seguinte: como é que tudo bem, botei todo mundo no chão, vou trabalhar, vou ver o que eu vou fazer com os meus tripulantes, minhas aeronaves, mas pensando para frente, como é que eu vou fazer o que eu preciso fazer para que o passageiro volte quando essa crise passar? Esse é o primeiro pensamento. Nós tivemos uma reunião onde a segurança sanitária foi o dogma. Então, faz mais ou menos isso, 15 dias depois que começou a crise, início de abril, as empresas aéreas sentaram e falaram: vamos traçar uma meta para a segurança sanitária. Então, você vê que, mais ou menos em abril, nós já estávamos mergulhados nessa questão. Nós vamos fazer embarque, desembarque, utilização de máscara, utilização de todos os recursos que a Anvisa nos passou, e de lá para cá nós temos agregado todas as orientações que a IATA tem feito, todas as orientações que a ANAC tem feito, todas as orientações que a OASI tem feito. Temos discutido algumas coisas, temos ido além, inclusive além um pouco do que a regulação estabelece. Nós temos assim, discutido bastante sobre o uso obrigatório de máscara dentro das aeronaves. Hoje, esse tema ainda é um tema que não foi estabelecido como regra. Contudo, nós botamos dentro do nosso contrato de transporte. Não tem o mesmo efeito que fosse uma lei, que fosse um decreto, uma determinação, mas nós temos ido assim. Então, dessa forma, o que a gente tem falado? Nós temos buscado todas as melhores práticas, junto à IATA, junto à OASI, junto à ANAC, junto à Anvisa. Temos trabalhado intensamente, não há não há aspecto que nós não venhamos discutir. Posso até mencionar só mais uma questão do passageiro indisciplinado. Você vai levar estresse. Como é que eu trabalho com passageiro indisciplinado nesse tema? É um outro tema. Então, nós temos agregado tudo que tem sido disponibilizado. E temos trabalhado muito junto com a SAC e a ANAC e a Anvisa. Sexta-feira tivemos uma reunião. E se os instrumentos que estiverem disponíveis não forem considerados suficientes, nós aplicamos por conta própria instrumentos ainda mais rígidos para tentar trazer para nosso passageiro a segurança sanitária que ele precisa para voar. É esse o drive de hoje das empresas. Ok? Benevides, você falando de ir além, né, de ter essas medidas além do que a própria ICAO fala, ou a ANAC, ou, enfim, as organizações, e mais do que está nas leis, digamos assim,
eu lembrei do Rio Galeão, né? E aí eu passando a bola para o Márcio, do ponto de vista do aeroporto, a gente sabe, né, que vocês estão adotando até mais medidas, né, do que aquelas que são puramente recomendadas ou prescritivas, né? Você pode falar para a gente um pouquinho dessas medidas, como é que está sendo feito a coordenação também com outros órgãos, por exemplo, com o controle de tráfego aéreo? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer à equipe do SGSO pela organização desse evento. Realmente, vocês são especiais. Queria agradecer ao Moser, ao Júlio, ao Benevides por terem aceitado esse desafio aí para a gente poder bater esse papo. Sei que o assunto é muito polêmico, né? Tem várias vertentes aí. Agradecer aos meus liderados e amigos que estão presentes aí assistindo a gente. Bom, Moser, deixa eu tentar resumir como é que o que está acontecendo aqui na visão do aeroporto. Eu acho que a gente sofreu várias quedas aí ao longo desse ano, né? Então a gente terminou tendo que implementar muita coisa a toque de caixa, né? Coisas muito rápidas. Por exemplo, comparando janeiro desse ano com abril, que foi o nosso pior mês, né? A gente teve uma queda de 97% dos voos, né? E como que a gente trabalha numa queda abrupta assim, sem precedentes? A gente estava acostumado, né, a trabalhar com grandes números, né? A Olimpíada, que a gente teve em um único dia só, 454 movimentos. Operação da SDU, agora em setembro do ano passado, agosto e setembro do ano passado, que a gente teve em um único dia 475 movimentos. E aí a gente chega no mês de abril, né, e se depara no mês todo com somente 175 movimentos. Para a gente adequar toda uma estrutura, todo um gigante que é o Rio Galeão, para atender isso, e ainda sendo, né, pegando o gancho que o Benevides falou, ter que reduzir o caixa, ter que otimizar todos os recursos, como que a gente terminou alinhando, né? Eu vejo que foram 3 fases, né? Está sendo 3 fases bem significativas. A primeira fase foi aquela fase que a gente recebeu a notícia, né? Você precisa tomar uma ação imediata para poder conter todo esse caos, né? Então a gente teve um apoio primordial da nossa equipe de PIO, o pessoal de RH, que aí desenvolveu vários programas, né? A sala aberta com o PIO, que é uma sala onde toda semana os integrantes conseguem ter acesso direto com o pessoal do RH para poder ter informativo, o agente do próprio destino, de malas abertas, enfim, foram várias ações voltadas para as pessoas, né? Porque além disso, né, a gente teve esse problema da quantidade de pessoas. Como é que você faz com esse número de pessoas? Simplesmente manda embora, não manda embora? Qual foi a estratégia que o Rio Galeão terminou utilizando? A primeira foi querer proteger o máximo das pessoas. Trabalhar de forma transparente, dando informação da mesma velocidade que a gente estava recebendo as informações, a gente estava tentando passar para todos, para poder tomar uma decisão mais assertiva. A gente estava vivenciando uma avalanche de cancelamentos que a gente não sabia quais negócios iam estar operando, quais cessionários estariam operando, que tipo de infraestrutura o aeroporto precisaria disponibilizar para o mercado de acordo com a demanda, né? E aí começou todo esse foco. Primeiro foram pessoas, transparência, aí os resultados que a gente estava tendo, né, começou a ser muito baixo, e aí a gente se deparou com a tecnologia, né? Realizar videoconferência, realizar reuniões via essas plataformas, né? E a gente passou essa fase de incerteza e começou a fase da adaptabilidade. Como é que a gente estava se adaptando a esse ambiente novo, sem precedente? Era usando a tecnologia a nosso favor. A gente tinha algumas dificuldades de integração de sistemas. Por exemplo, a volatilidade que estavam os cancelamentos, como é que você conseguiria fazer uma previsão de recursos, tanto humano, uma gestão financeira, do que você vai estar trabalhando?
E aí a gente conseguiu, num curto período, né, com o apoio incondicional da nossa equipe de TI, realizar vários feitos. Um dos mais importantes, ao meu ver, foi uma operação 100% remota do nosso centro de operações. Né? A gente conseguiu, com o apoio deles, proteger os nossos funcionários, que era a nossa principal meta, né? O máximo de funcionário nessa pandemia a gente conseguiu colocar de home office. A gente dividiu escalas, né? Segregou as escalas dos fiscais, dos operadores. Tivemos também a condição do Apron, né? Pelo Apron ter pessoas de grupo de risco, a gente teve que desativar temporariamente o Apron, né? Que é o nosso controle de pátio, onde a gente termina sendo muito eficiente nessa condição. Mas, em contrapartida, isso tudo na aviação já era planejado. Eu já tinha um plano de contingência do aeroporto para casos de atípicos. O que eu faria? Como é que a operação ia tocar, ia vivenciar? Então, isso já era planejado, né? Então, a gente conseguiu, com o apoio da torre de controle aqui do Galeão, passar as informações essenciais para os pilotos, garantindo ainda a segurança, né, tendo em vista que a redução foi significativa, né? A gente teve, em média, 6 voos por dia, ou seja, 3 chegadas e 3 decolagens nesse período de abril. Felizmente, isso já vem mudando, né? A gente vem num crescimento, né? Se a gente comparar agora o mês de junho com o mês de maio, a gente já está em mais de 170% comparando com o mês de maio de aumento. Então, eu vejo uma ligeira retomada, né? E essa seria a terceira fase, né? O início da retomada. E eu também não posso esquecer que era de enxergar as oportunidades, né? O aeroporto, a gente tinha vários projetos ao longo do ano para serem implementados e a gente estava na hora que a gente recebeu essa notícia de quase lockdown da aviação, né? Ainda bem que estava sendo garantido essa malha essencial. O que a gente ia fazer com esse projeto, né? A gente tinha projeto de uma substituição, né? De uma atualização do nosso AMS, né? Do sistema que controla a parte do aeroporto, dos televisores, alocação, as alocações de recursos. E aí, com isso, a gente terminou pensando em prorrogar. Mas como a gente já se adaptou a esse ambiente, a gente reviu todas essas linhas, né, para pegar essas oportunidades. Eu acho que agora, de fato, é o momento da gente implementar um novo sistema, da gente realizar essa atualização. A gente também fez a integração do sistema de Slotix, que é a parte dos slots das aeronaves, com o nosso Power BI, que é a ferramenta de banco de dados que a gente está fazendo um link muito grande para aumentar, para acelerar a possibilidade de visão de futuro, né? O que as empresas estão pedindo. Com isso, a gente conseguiu desenvolver ferramentas para saber quantos canais de inspeção estariam disponíveis naquele momento, num certo horário, usando a tecnologia, né, ao nosso favor. Hoje, todo passageiro passa, ele lê o cartão de embarque no BCBP. Então, essa informação, a gente não estava usando ela com uma máxima eficiência. Então, a gente pegou essas informações, colocou dentro do Power BI e conseguimos fazer a análise dos dados. Ou seja, a gente conseguiu prever hoje, de acordo com o load factor informado pelas empresas aéreas, ao longo do dia, quantos canais de inspeção a gente estaria disponível, quantos voos a gente estaria operando naquela hora. Então, a gente otimizou muito os recursos de forma muito sustentável, né? E, enfim, eu acho que um dos passos que a gente está seguindo é esse rumo à tecnologia, né? Implementando, apesar de ainda não ser uma obrigatoriedade e não ser uma coisa da Anvisa de obrigar o aeroporto a fazer o controle de temperatura, mas a gente já está disponibilizando isso, né? Como o Marcos e a Simone mencionaram no bloco anterior. Eu acho que, de fato, a tecnologia está vindo para ajudar a gente e essa é a oportunidade que a gente está tendo de implementar, de testar essas novas ferramentas. Exatamente. E ainda nessa linha, né, que você mesmo está falando, dessas medidas
talvez impostas, né, ou que vêm de fora e tem alguma força para pressionar o setor a implementar. Eu lembro na discussão inicial, né, até na questão do grupo de trabalho lá na Força-Tarefa da ICAO, com a indústria, tudo, uma grande preocupação da indústria é que não seja inventada a roda, né, Júlio e Benevides, não vamos inventar a roda, quer dizer, a gente já pode capitalizar a experiência de longa data do setor e aplicar esses princípios que a gente já vinha aplicando para segurança, gerenciamento de risco, né, e isso inclui monitorar a conformidade, revisar a eficácia das medidas em tempo regular, adaptar as medidas às necessidades de mudança, assim como métodos e também as tecnologias aprimoradas. Tem uma pergunta para o Benevides, nesse sentido, né, Benevides, do ponto de vista técnico, como que essa experiência das empresas aéreas brasileiras pode ajudar nesses novos desafios? Moser, eu vou falar para você, esse é um tema que eu tenho assim uma verdadeira assim fixação, né? Você sabe que eu trabalhei muito tempo em security, né? Em 2001, quando aconteceu aquilo tudo, me mandaram, parei no Iraque, mas valeu a pena. E você a gente tem o anexo 17. Eu vou te dizer, eu acho que nós temos hoje 19 anexos, vem um 20 por aí. Se é o 20, se é o 21, eu não sei. Eu acho que nós temos 3 conceitos hoje. Segurança operacional, segurança da aviação civil contra atos ilícitos, e eu vou ter que ter a segurança sanitária. A segurança sanitária, da mesma forma que o security aconteceu em 2001, o que aconteceu? A gente tinha aquele montão de mala e aquele montão de coisas para detectar que nós não sabíamos como. Nós tínhamos um detector de metal, umas raquetes e eu tinha que resolver. A tecnologia ela começou a andar, aí começamos a ter equipamento de detecção de explosivo, equipamento de EDS, de mala despachada. Você viu a tecnologia andar. E depois de 2, 3, 4, 5 anos, você viu que por mais que você fizesse todas essas medidas de contenção, você tinha que ir mais além, você tinha que fazer o perfil do passageiro, você tinha que buscar a informação antecipada do passageiro. E dentro desse tema, você sabe que a aviação tem o API e o PNR. Hoje não há voo internacional que decore sem que a gente mande esses dados. E hoje, de maneira muito mais fácil, nós, de repente, estamos fazendo isso via internet, os custos de transmissão via CITA. Então, como é que a gente vai garantir vai fazer o gerenciamento do risco? Você vai ter, daqui para frente, uma série de medidas que serão aplicadas sanitárias no aeroporto, vai ter uma série de medidas aplicadas viáveis dentro da aeronave, tanto dentro do aeroporto quanto dentro da aeronave. E você vai ter uma outra camada de proteção que possivelmente virá lá na frente através da identificação automática do passageiro, através de biometria, através do envio de dados dele antecipados e, com certeza, vai ser agregado algum dado sanitário do passageiro. Com isso, você vai fazendo camadas de segurança. Hoje a gente vê a questão do dado sanitário do passageiro sendo mencionado já nos protocolos de maneira bem tímida. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o dado sanitário do passageiro será um legado que sairá daqui para frente. O Covid-19, o Covid-20 vai chegar, não vai afetar mais a gente. O 21, o 22, nós já vamos ter uma indústria preventivamente a qualquer tipo de Covid que tenha. Que as empresas aéreas estarão preparadas, os aeroportos estarão preparados e só transportaremos pessoas que não tenham qualquer tipo de risco quanto à transmissão. Essa é a mensagem que eu posso deixar claramente em função de uma experiência vivida e de uma contextualização desses instrumentos que a indústria já tem. Nós já temos API, PNR, temos tudo isso. Nós só precisamos agora utilizá-lo para o enfrentamento desse novo desafio. Claramente é isso que eu vejo daqui para frente. Obrigado, Moacir.
Benevides, acho que você lançou uma provocação aqui e eu vou ter que perguntar para o Júlio, no nível internacional. Júlio, assim, o Benevides está dizendo que o 11 de setembro foi para o security, o que o Covid, né, deve ser para a parte de protocolos sanitários, né, e que pode vir aí, eventualmente, até um anexo novo da ICAO sobre isso, né. Se isso vier a acontecer, eu queria ouvir sua opinião, você concorda, não concorda? Mas se isso vier a acontecer, como que a IATA pode oferecer apoio às empresas aéreas, tendo todo esse conhecimento do que é a aviação hoje e compartilhando a experiência das outras associadas no âmbito internacional? Bom, Moser, eu concordo com meu amigo Benevides, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente tem muito falado no novo normal, né? Eu acho que todo mundo está falando isso em todas as áreas, né? E eu acho que é isso que vai acontecer realmente. Eu acho que o Covid, por incrível que pareça, ela é uma oportunidade, além de uma tragédia, né? Ela é uma oportunidade para a gente ter uma nova aviação, principalmente no nosso país. E isso tem que ser financiado de alguma forma, né? Tudo isso que a gente está pensando em fazer, investimento em tecnologia e novos métodos de detecção antes do embarque dos passageiros, etc. O Márcio está vivendo isso lá no Rio Galeão e todos os aeroportos do mundo. Nós precisamos, primeiro, ter uma indústria forte. E esse é o nosso desafio. Por isso que eu brinquei com você e falei assim, não, a gente não pode fazer aquilo que a gente já vinha fazendo, a gente tem que fazer muito mais e melhor. Só para vocês terem uma ideia em termos de números, aquele famoso 200 milhões de passageiros, né, eu falei logo no início, os estudos da IATA falavam, ano passado, final do ano passado, que a gente ia ficar meio que, entre aspas, né, caranguejando, indo, voltando, para chegar a 200 milhões de passageiros em 2037. Isso, não sei qual é a opinião de vocês, mas a minha é muito particular, e não é uma opinião da IATA, talvez até seja, mas nunca vi, é inaceitável por um país das nossas dimensões. E tem um outro estudo que fala que se a regulação ela realmente for favorável, a gente chega a 470 milhões de passageiros no mesmo prazo, em 2037. Por que eu falo que o Covid é uma oportunidade? Porque com o Covid, se a gente quiser ter uma indústria que não regrida 10 anos atrás, aí, pelo menos, a gente vai ter que trabalhar nesse sentido. E trabalhar em todas as áreas, no safety, no security, e agora, como o Benevides falou, na parte sanitária, todo mundo está trabalhando isso no mundo, sem dúvida alguma. Mas a gente aqui dentro, no Brasil, a gente precisa fazer algo melhor. A gente não pode ter uma judicialização desse nível que nós temos hoje, que uma empresa aérea, para vocês terem uma ideia, uma empresa aérea grande americana, ela tinha 3% dos assentos vendidos para o Brasil e tinha 80% das ações judiciais. Então, se a gente não se mover para usar o vírus como realmente uma oportunidade de melhoria radical da nossa indústria, a gente vai voltar àquela aviação, e aí sim eu vou ter que dar razão àqueles que consideram a aviação algo de elite, né? Porque aí realmente a gente vai ter que elitizar a aviação de novo, que é completamente indesejável, e vamos atender aquela imprensa saudosa que falava que queria ter a talher de prata na aviação econômica, toalhinha de linho, e é tudo que a gente não quer. A gente não quer isso, a gente quer realmente uma aviação que seja o motriz da nossa economia. A mesma coisa se aplica à questão do direito do consumidor, ou seja, esse pessoal, os amigos do direito, que lidam nessa área, eles têm a melhor das intenções, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas que no final das contas eles prejudicam o consumidor. Por quê? Porque eles excluem essa pessoa do consumo em si, porque o consumo fica muito alto, aliás, o preço fica muito alto e o consumo fica prejudicado. Então, a partir do momento que a gente tiver uma indústria forte,
e realmente que contribua com o progresso do nosso país e que vá nessa direção que o Bené falou, no nível internacional, o que não falta aqui são bons exemplos, e a gente tem que... São vários mantras, né, que a gente tem que começar a usar no dia a dia, né? Melhores práticas internacionais, utilizar todas, não reinventar a roda, a gente realmente progredir neste caminho, porque agora vai ser essencial, porque agora isso, além de trazer eficiência, trazer segurança tanto safety quanto security, vai salvar vidas, efetivamente, porque nós vamos ter como investir na resiliência do sistema. Como a gente falou, acho que foi o Márcio, né? A gente vai estar preparado para o Covid-50, ou foi o Bené, não me lembro mais. Mas realmente a gente tem que estar neste caminho. A gente tem várias fortalezas no nosso sistema. Como o Bené falou, nós temos 3 empresas super deficientes. Vale a pena colocar dinheiro nelas. Não, vocês não, nem sob tortura eu vou dizer, mas a gente tem algumas empresas fora do Brasil que não vale a pena colocar dinheiro nelas. Elas são extremamente ineficientes, mas não é o caso das 3 que nós temos aqui. Nós temos uma cultura que está como dizer assim, amadurecendo, acho que é a palavra mais correta, de decisão colaborativa. O Agile Rio, que o Márcio faz parte, é um dele, Agile GRU, Agile VCP, GPEA, Comitê de Infraestrutura, etc., 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 e que o DSEA hoje é o único país da América Latina, eu lido também um pouco na América Latina, que tem um plano de retomada e está sendo feito um acompanhamento semanal disso. A ANAC está com o seu grupo de trabalho de retomada, que é fundamental para a gente realmente trazer, porque nós IATA, né, nós temos toda essa experiência, mas se ela não for recebida e recepcionada dentro do nosso país, aí realmente a gente fica meio que falando para ninguém escutar, né? E não é isso que está acontecendo no nosso país. A gente tem algumas ameaças externas, que é a economia, etc., mas eu acho que a gente tem tudo, e a mensagem aqui é de otimismo. Nós vamos sair dessa e para muito melhor. Bom, eu não posso investir em empresa aérea porque eu trabalho na ANAC, mas isso que você falou, você quer colocar um disclaimer que não é uma recomendação de investimento, ou você reforça a sua recomendação para investir nas empresas aéreas, porque pode ser uma grande barganha, né? Mas vamos lá, gente. Eu já estou puxando algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta, por exemplo, que fala: em um cenário pós-pandemia, quais os procedimentos e boas práticas que serão internalizados de forma definitiva pela indústria? Eu acho que nós já respondemos, né? Foi bem colocado, Benevides, Márcio, Júlio, agora também, nesse aspecto. E ainda uma outra pergunta, queria até direcionar para o Márcio e complementar. Quais as projeções feitas para oportunidades no setor aeroportuário? Ou seja, o Júlio falou que a crise também traz oportunidades, o Covid trouxe oportunidades, Benevides apontou nesse sentido. O que você diria em termos de método, tecnologia, talvez, para empregar nesse desafio, que é uma oportunidade, fazendo o link com a pergunta anterior, que vai ser incorporado de forma definitiva? Então, Moza, eu costumo dizer muito para a minha equipe, né? Aquilo que você foca, expande, né? E que o que dá resultado em uma empresa, principalmente em uma crise, é a gestão, né? Eu acho que a gestão, seja ela de recurso humano, financeiro, recurso até a gestão até do tempo, é primordial nesse cenário que a gente está vivenciando. Queria até pegar um gancho do Júlio, né? Ele mencionou as reuniões que a gente está tendo com o pessoal do CGNA. Eu acho que esse daí deveria ser um legado que a gente tem que carregar. Nessa reunião, só para dar um breve resumo, né? Ela é liderada pela equipe do CGNA e participa todas as empresas aéreas, né? O Júlio, o Benevides também estão participando, todos os aeroportos, né? A própria ANAC participa também, e lá a gente termina, toda sexta-feira essa reunião, e lá a gente termina disponibilizando, né, a parte da transparência das informações de todos os setores, né?
porque termina, às vezes, você focando muito só no seu lado de aeroporto, como Rio Galeão, ou só no seu lado de empresa aérea. E nesse fórum que foi estabelecido pela equipe do CGNA, tem até o pessoal das torres de controle. Então, nesse fórum, você tem essa possibilidade de botar as cartas na mesa, né? É a projeção já para a retomada, daquilo que você está vendendo, né, como empresa aérea, e o aeroporto, qual é a sua infraestrutura que está disponível, né? E aí, pensando nessa parte de recursos, desses legados, eu vejo que essa parte da tecnologia que a gente está falando, né, uma das coisas que eu acho bem interessante é a parte da câmera, né, como é que pode uma câmera realizar essa medição de temperatura, mesmo você com máscara, a parte da biometria, eu acho que isso está chegando já em vários aeroportos. Então, a gente vê aí uma grande possibilidade para esse mercado aí, inovador. Então, eu termino sempre falando muito com os meus amigos, né? O que você fala retroalimenta o seu cérebro, né? Então, o que a gente está falando? A gente pode estar falando muito bem, focar só na doença, só na desgraça, só na derrota, só na crise, ou a gente pode, de fato, pensar em algo produtivo, em algo positivo do meio dessa crise. O que a gente vai levar? O que a gente carrega disso? Eu acho que a gente está carregando grandes aprendizados, essa união das equipes, união das pessoas, além da tecnologia, né? Eu acho que quebrou muita barreira, né? Algumas pessoas estão ficando mais de home office, estão tendo a oportunidade de se relacionar melhor com os seus familiares, porque não tinha o famoso não tenho tempo, né? E hoje, de fato, estão tendo tempo. Ou que queria ler um livro, não está lendo um livro. Enfim, eu vejo grandes oportunidades que estão aí para a gente abraçar, de fato, esse cenário que a gente está vivenciando. Ô, Moze, olha, achei... claro, só complementando aqui, eu queria que, entre as oportunidades que aparecem, eu acredito que o trade de turismo, nessa retomada, quando você começar a colocar uma quantidade de voos significativo, nós vamos ter grandes oportunidades para visitar aqueles lugares que ainda não visitamos. Eu tenho já buscado algumas coisas, em termos de Jericoacoara e no Sul, mas eu acho que nós vamos ter grandes oportunidades nessas nossas férias, que eu acho que após a pandemia estar muito melhor equacionada, nós vamos ter uma oportunidade ímpar para essa retomada com o volume de voos que vai ser colocado à disposição. Decolando o Galeão, né, Márcio? Isso aí, Com certeza. Olha, essa foi matéria paga, mas a anterior, do destino turístico, eu tenho certeza que não é matéria paga. Com certeza são destinos, de fato, que as pessoas querem visitar e pode ser que seja uma oportunidade, né? O que o Júlio falou, de investir, né, nas empresas aéreas. Mas o Márcio falando um aspecto que eu achei muito interessante, né? O que você também tem o tom mais otimista, né? Se a gente às vezes fica só vendo TV e vendo internet ou as notícias, acaba que fica meio pessimista, porque você se mergulha no problema, que não pode ser escondido, é verdade, está acontecendo, mas a gente não pode ficar só com essa tônica pessimista, né, do que está acontecendo de mal. E aí eu lembrei de um princípio muito interessante também desse documento que eu falava no início, da Força Tarefa da ICAO, que tem sido fomentado, trabalhar como uma equipe de aviação coesa e mostrar solidariedade. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem exemplos, né, e queria que falasse um pouquinho dessa solidariedade nesse momento, de aspectos positivos que as pessoas podem ter nesse momento de crise e a gente retomando e recuperando a aviação. O que vocês citariam aí como exemplo de solidariedade e equipe coesa nesse momento? Moze, eu vou citar só um exemplo bem rápido aqui, porque semana passada nós tivemos uma reunião com o pessoal da Infraero e obras que estão sendo realizadas no período de 6 da tarde até 5 da tarde até as 10 da noite. Então, eles precisavam ampliar, mudar o horário da obra, porque os aviões que estão trazendo pacientes do interior de Manaus
estão chegando naquele horário da obra. A Infraero tentando dar continuidade à obra. Nós tivemos que mudar os nossos horários de voo, mesmo que os nossos voos são muito poucos hoje. E nossos voos também trazem equipamento radioativo para fazer determinados exames. Mas nós conseguimos, tanto a Infraero, quanto as empresas aéreas e os operadores que estão fazendo o aeromédico, conviverem de uma forma, da melhor forma possível, de maneira a prover tudo que a gente pode prover de recursos para atender as pessoas que estão precisando nesse momento. Então, para mim, eu estou falei antes até, porque foi muito significativo quando acabou a reunião e eu vi todo mundo somando para um bem comum nessa hora de mais dificuldade. Foi muito bacana, muito bacana. Tá com vocês. Eu sinceramente não tenho um exemplo muito assim concreto do jeito que o Bené falou. Talvez o Márcio tenha, que está aí na linha de frente, né? Mas quando fala em solidariedade, cara, a aviação já é um mecanismo, né, de solidariedade. Eu lembro do minha esposa está vendo isso aí, né? Deve estar vendo. Né? Ela vai até rir agora. Eu lembro do meu porteiro aqui embaixo. Porque o nosso compromisso, cara, é não tirar o seu Mariano do segmento da aviação. Ele é um nordestino que veio para cá há vários anos, sei lá, 50 anos, hoje ele tem mais de 70 anos. E, por incrível que pareça, ele é um dos 30 milhões de CPF que voam no Brasil anualmente. Ou seja, nós temos 110 milhões, mais ou menos, de passageiros transportados, mas, obviamente, uma pessoa voa mais de uma vez, então nós temos 30 milhões de pessoas, e ele é um deles. E o nosso compromisso como a indústria, como a aviação, e falando de solidariedade, é não jogar esse pessoal para fora do sistema de transporte aéreo. Muito pelo contrário, a gente tem que incluir mais gente, porque daqui a pouco ele não vai conseguir ver a sua família lá no interior do Ceará, se eu não me engano. E muitos outros não têm essa oportunidade. E é tão legal a gente trabalhar num segmento que realmente a gente acredita. E eu acredito na aviação como isso. Por isso que eu sou um cara tão otimista. Tem um outro mantra, né? A gente tem vários mantras, né? Uma é que a internet, a aviação é a internet do mundo real. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. E que realmente nós vamos nos recuperar. O que vai acontecer, se vai ser mais rápido ou mais devagar. Isso depende de nós. Vai ser mais rápido ou mais devagar, depende de nós. Então, é difícil, às vezes, os companheiros que estão com mais dificuldade escutando isso, né, talvez, até falando assim, pô, esse cara tá de brincadeira comigo, né? Eu estou aqui em licença não remunerada, eu estou aqui próximo a perder meu emprego, mas isso é inevitável. Outro mantra a aviação é o business of freedom, ou seja, é o negócio da liberdade. Sempre nós vamos ter necessidade de nos conectar com outras pessoas de forma pessoal. Isso aqui não vale. Todo mundo fala que não, vai ter uma redução nos negócios, porque é muito business. Eu acho até que vai ter, mas algumas outras pessoas também vão descobrir que a vantagem do contato pessoal em detrimento, em vantagem competitiva de estar aqui falando via internet. Então, a mensagem é positiva, nós vamos nos recuperar e rápido, dependendo de nós mesmos, e sempre nós temos que ter o compromisso de conectar as pessoas. Então, por favor, vamos trabalhar em prol dos milhões de seu Mariano que tem aí, que a gente precisa trazer. A gente não pode ter 30 milhões de CPF no ano, a gente tem que ter 60 milhões, 80 milhões. E é isso que vai nos levar aos 450 milhões de passageiros, e é isso que vai nos levar àquela situação que a gente... tem alguns pilotos até dizendo que já estão com saudade de fazer espera no terminal São Paulo, já estão com saudade de congestionamento no aeroporto, e é isso, a gente vai voltar a isso, e vamos voltar melhor, a gente vai ter tudo isso e sem esse congestionamento todo. E é isso que é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que eu acho que a gente já deve estar
próximo aí do encerramento. Obrigado. Eu, pegando esse gancho, né, o Alexandre Monteiro, que é o nosso presidente aqui no Rio Galeão, ele bate muito na tecla, que também é um mantra, né? Toda crise tem início, meio e fim, né? A gente vai passar por essa crise, né? A gente vai vencer. Agora que a gente está se preparando nesse momento, se fortificando, né? Criando forças, solidificando, tendo uma base sólida para esse crescimento ser de forma segura. Eu estava falando, eu me lembrei dessa parte da solidariedade, né? Eu vejo aqui no aeroporto, né? A gente tem inúmeras pessoas trabalhando aqui. E a quantidade de pessoas que vêm para o aeroporto não enxergam como que essa roda gira, né? Como que o aeroporto funciona? Desde da menina da limpeza, que está realizando aquela higienização toda para garantir a segurança desses passageiros, a utilização de máscara por parte dos passageiros. Eu vejo isso como um ato de solidariedade. A intenção, né, não é somente para se proteger, e sim para proteger o seu próximo, né? Então isso é um fator extremamente importante. Aí, trazendo mais para o meu lado aqui de operações, eu me lembro bem que em abril a gente teve essa crise, a gente reduziu para um mínimo de fiscal de pátio, né? Dividimos por horas e tal, e aí uma equipe, infelizmente, ficou doente, adoeceu, e aí a gente teve que fazer uma nova estrutura na escala, e prontamente todos eles se prontificaram, falaram: não, Márcio, pode deixar que a gente vem, que a gente vai cobrir, não tem problema nenhum. O que a gente quer, de fato, tá aqui trabalhando, ser útil, né? E aí algumas pessoas que estão de casa terminam ligando: Márcio, o que eu posso fazer de casa? Qual é a missão, né? O que você espera da gente? Eu quero ser produtivo, eu quero ajudar as pessoas, né? Não é só o negócio, não é só a parte financeira. Óbvio que a gente todas as empresas buscam lucro. Isso não é mentira, não é esconder de ninguém. Isso faz parte do negócio. Mas também somos pessoas, né? Se a gente não estiver conectando com as pessoas, se a gente não estiver linkado com essas pessoas, se não tiver essa empatia pelas pessoas, aí a gente pode ir embora para casa, porque já não faz parte do negócio. É muito bom ouvir isso, né? São bons exemplos de solidariedade, mostrando o que as pessoas têm de melhor, né? O que as pessoas têm para realmente ajudar os outros na superação desse momento difícil. A gente fala muito da diferença também entre recomeço e recuperação, né? Como se você fosse um atleta e que está acostumado a correr lá, né? Vamos pensar a nossa aviação, né? Júlio e Benevides, Márcio, está acostumado a correr uma maratona, né? Vai lá com frequência, toda semana está correndo uma maratona, meia maratona, uma maratona, e aí de repente fica parado, teve uma lesão, teve algum problema, e fica parado 2, 3 meses se recuperando, e aí quando você vai recomeçar, você vai correr de novo aquela maratona? Não vai, né? Tem um momento que você vai ter que fazer o recomeço, ou seja, você vai ter que fazer mais uma atividade de fortalecimento, vai ter que fazer mais alongamento e tudo mais, principalmente na parte lesionada, e por aí vai. Para aviação, o que está se falando é o mesmo, tem que tomar muito cuidado nesse momento de recomeço, ou seja, em que você vai voltar para as aeronaves a voar, que às vezes ficaram muito tempo paradas, tem uma série de procedimentos que tem que ser feitos. A mesma coisa para o aeroporto, né? Então, eu queria também fazer uma rodada para a gente ir encerrando também, cada um de vocês, meio que pai e bola, uma rodada falando um pouquinho de recomeço, na visão de vocês, do segmento que vocês representam. Como é que é esse recomeço e a recuperação? Quer dizer, pensando mais no médio e longo prazo. Essa recuperação vai ser em V, vai ser em L, vai ser em W, né? Vai ter uma outra onda, será, de contágio? Como é que vocês enxergam isso para a gente ir encerrando também? Quem começa? Mozer, eu vou começar aqui. É só te falar que, na verdade, se vai ser em V, se L, eu acho que qualquer um que fale sobre que forma que vai ser dentro desse cenário, ele deve chamar a mãe de Ná, porque ainda estamos longe de ter uma certeza. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso.
o que a gente vê dentro das associadas? Um otimismo muito grande, uma reestruturação das empresas, claro, nós temos que reestruturar a frota, temos que reestruturar quadro de voo, mas se você olhar as negociações que estão sendo feitas, se você conseguir enxergar, você vê claramente que tem um grande otimismo. Nós sabemos 50% em média é passageiro mais estudante e 50% é viajante, turístico. Então, assim que esse país, assim que a doença, a pandemia der um sinal positivo, nós já estamos preparando para começar a receber esses passageiros e colocar as operações em vigor. Nós estamos hoje com todo um programa de requalificação, recertificação de pilotos, estamos com todos os processos de reativação de toda a frota, tudo isso está programado. Nós acreditamos, pelos planejamentos executados, que até o final do ano nós já tenhamos alguma coisa em média de 60% a 70%. Esses são os números que refletem o planejamento que é feito. E acredito que a gente possa chegar até mais. Por quê? Porque o mundo de negócios, assim que ele começar a rodar, ele é inerente. Eu acho que essas ferramentas são muito boas, essas ferramentas são essenciais, mas uma série de atividades requerem a viagem. Então, você tem uma parte aí da viagem garantida. E com o trade de turismo, que é extremamente competente, nós vamos ter essa outra capitalização, digamos assim. Por que capitalização? Porque o dia que passa é um produto perecível. Tanto o meu avião decolando, tanto o meu assento, quanto o dia do hotel. Então, nós vamos começar a rodar essa máquina, e para rodar essa máquina, para trazer a confiança do passageiro, eu vou precisar ofertar melhor. Então, eu acho que esse conjunto de iniciativas proativas para levantar o setor vai trazer de um curto prazo, em um médio prazo, um retorno mais bem vigoroso. Temos aproveitado também todas as flexibilizações que a ANAC tem dado. A ANAC tem sido muito parceira nas flexibilizações, porque a gente tem gente em casa e temos feito. Mas uma coisa é muito importante. Vocês sabem que o setor ele é altamente consumidor de capital. Cada mês que você fica com a baixa demanda, você consome muito capital. Então, nós precisamos também do apoio financeiro do governo. Principalmente, passando até pelo que o Júlio disse, essas 3 empresas nacionais são ativos da sociedade brasileira. Qualquer recurso que seja colocado nessas empresas não pode ser encarado como qualquer risco, e sim como investimento. Nós temos empregos e nós temos um serviço que a gente presta à sociedade de alto grau. Então, acredito que em dezembro vamos estar com um cenário bem diferente. Mãe de Ná não passou perto aqui de casa, gostaria, mas acredito que nós vamos equacionar também a pandemia. Mas tudo isso depende um pouco da pandemia. Dentro de tudo que nós enxergamos, nós temos um cenário bem positivo para o final do ano, já com esses instrumentos de capitalização e de oferta de bons produtos do setor. É essa a visão que nós temos de médio prazo. De curto, nós vamos começar a operar agora e tentar alavancar. Júlio, o que a gente está vendo lá fora, será que é uma boa proxy para o Brasil, que está um pouco atrás em termos de novos casos? Começou depois, né, e a abertura da economia lá fora já está acontecendo, enfim, o que você enxerga aí nesse sentido? A mãe de Ná da IATA, ela diz o seguinte, em nível global, a gente só vai atingir os níveis de 2019 em 2023. A gente vai iniciar com o mercado doméstico, o doméstico ele vai realmente se recuperar mais rápido, até porque inicialmente vai ter uma insegurança das pessoas de saírem do seu país e não poderem voltar, etc.
Isso para o Brasil não deixa de ser uma boa notícia, porque o nosso mercado interno é muito forte, doméstico, 85% do movimento é doméstico. Então, isso que o Bené falou, de repente, nós saímos um pouco dessa caixinha de 2022, 2023, é viável. Mas volto a dizer aqui no meu, digamos, no meu texto, né, vai depender de nós. Se nós realmente quisermos aproveitar o Covid como oportunidade, a gente pode surpreender o mundo e realmente nos recuperar de uma maneira muito mais rápida, utilizando aquilo mesmo que o Bené voltou a dizer, da eficiência das nossas empresas. Realmente o governo vai ter a única opção de suportar essas 3 empresas eficientes, porque, caso contrário, o que não vai acontecer, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas o que poderia acontecer? Nós vamos ter demanda para o transporte aéreo. A gente vai deixar essas empresas falirem e construírem 3 novas empresas. Olha o tempo, o timing que vai se perder nisso de uma maneira que não faz sentido algum. Então, a China já está recuperando bem o mercado doméstico, já está com 60% mais ou menos do mercado doméstico. E a boa notícia se não tiver segunda onda, ou se essa segunda onda ela vier associada a uma vacina, a gente já chegamos no fundo do poço. Isso é fato. Então, a gente, a partir de agora, recuperação. Então, ela tende sempre a ser positiva, sempre subindo. Mas é aquilo que o Bené falou, que eu também concordo com ele, né? A mãe de Ná, ela, às vezes, ainda tem algumas dúvidas e tal. Eu acho que a gente vai precisar aí mais alguns meses para a gente ver realmente em que caminho nós estamos. Mas a perspectiva é boa. Perfeito. E aí, Márcio, também para você fazer o fechamento aqui, linkando com uma pergunta que veio, será retomada todas as atividades 100%? Né? Como é que é essa retomada para o Rio Galeão? Então, estava aqui refletindo, né? Essa retomada, né, a palavra retomada, é porque no ambiente do aeroporto a gente adormeceu, né? Ou seja, eu não parei muitas coisas, né? Eu não parei muitas funções. Né? O aeroporto não parou em nenhum momento, a gente não fechou o aeroporto em nada. De fato, a gente adormeceu algumas áreas por questões de demanda, mas eu tenho a equipe está operando, né? E aí um dos ganchos, né? O que hoje, né, nessa visão de operações, o que não estaria operando? Né? Eu vejo, a princípio, o Apron que não está operando, né, e está de forma de contingência, né, a equipe da torre está prestando serviço de informação essencial, mas a gente não para, né, o aeroporto é uma máquina, ela termina não parando. Pode ter um voo, mas eu estou com uma estrutura, eu estou com as pessoas, eu estou com eles aqui, né? E aí eu me lembro bem que a Estela tocou nesse assunto, né? O SGSO está aqui justamente para garantir que todas essas pessoas estejam treinadas, capacitadas, de forma que não tenha nenhum tipo de ocorrência, né? Então, a parte boa, né, desse cenário que a gente está vivenciando é que ela não vai vir da mesma forma que ela veio. Ela veio de forma abrupta, eu tive uma redução de 97%, mas eu não estou tendo um crescimento, né, não estou voltando como eu era antes. Então, estou voltando aos poucos, o que está dando, de fato, essa possibilidade de você rever os seus processos, de você rever os seus treinamentos, né, de validar essas ações. Então, a gente está indo de forma muito sequenciada, com muito pé no chão, e aí eles falam que não tem informação da mãe de Ná. A minha informação aqui são dados, né? A minha mãe de Ná é os SLOTIX, né? São os slots dos voos. Então, eu trabalho com informações com dados, né? Eu não consigo ficar prevendo muito além, né? Então, a minha mãe de Ná hoje são os meus dados. Verdade. Muito bom, muito bem colocado. Tomada de decisão baseada em dados e tudo mais. Pessoal, olha, a conversa que estava muito boa realmente com vocês. Eu acho que a gente encerrou esse terceiro bloco, né, com chave de ouro no evento promovido pelo Rio Galeão. Queria agradecer mais uma vez a participação e essa interação que nós tivemos aqui. Benevides, Júlio, Márcio.
Agradecer mais uma vez também o Rio Galeão por ter me convidado para participar desse evento, é uma honra, e ter divulgado tudo isso para a comunidade, né, e passar informação e tudo para todo mundo tomar decisão nesse momento, né. Então, queria passar a palavra à Estela, né, do Rio Galeão, para fazer o encerramento do evento. Obrigado novamente. Então, agradeço Massardi, Benevides, Júlio, pela disponibilidade de estar conosco, compartilhando essas experiências, compartilhando essas informações que nos trazem boas perspectivas, né, para essa retomada. Agradeço ainda aos demais palestrantes dos blocos anteriores que também abrilhantaram este webinar. Obrigada a todos que nos assistiram, interagiram via lido ou chat. Agradecemos a você de aeroporto, de ground handling, abastecedor, exatas em geral, empresa aérea, da aeronáutica, que contribuíram com suas perguntas e comentários, permitindo o enriquecimento dos temas nesses dias. Moser, mais uma vez, obrigada por contribuir com o Rio Galeão, facilitando nossa interação com os espectadores, garantindo o foco dos debates nos temas propostos, para levar, então, uma boa experiência para a nossa audiência e essa gama de informação também que todos estávamos esperando obter por meio desse webinar. Este webinar foi uma iniciativa da prodigiosa equipe do SGCO do Rio Galeão, é assim que eu chamo, mas também realizada com o engajamento das equipes de comunicação e de TI do Rio Galeão. Eu agradeço a equipe de Renato Merlini, Caio, Sheime, da TI, do Antônio Nóbrega, Bernardo, Eric, Fábio Teodoro. Agradeço a todos que apoiaram esse projeto e colaboraram para o bom resultado deste evento. A equipe de operações, que quando nós chegamos com a proposta, Márcio Sarge, Simone, Marcos, de imediato, né, abraçaram a ideia, e o nosso líder também, Ernest Bastos. Bom, finalizando, caso suas perguntas não tenham sido respondidas aqui no tempo desta apresentação, podem ser enviadas para o e-mail do SGCO, sgco@riogaleão.com, e também seus comentários, sugestões podem ser enviados através desse canal, que teremos o prazer de responder. Muito obrigada a todos que estiveram assistindo e colaborando, interagindo conosco nesses 3 blocos. Um abraço.